Sejam bem-vindos a mais um programa Fatos em Foco. Este programa que tem por objetivo levar até você os fatos relevantes da nossa semana, sempre tratando de temas importantes do nosso país, do nosso estado e do nosso município de Teresópolis. Agora nós vamos tratar do nosso país. Indiscutivelmente, o tema mais importante dessas últimas semanas foi o caso da menina que sofreu um abuso sexual que infelizmente fez com que ela engravidasse e que lhe obrigou também a passar por um aborto. Esse tema foi muito discutido por vários segmentos de toda a sociedade, principalmente segmentos da área de saúde, da área religiosa e também da área do direito, da área jurídica. Porque esse assunto, essa discussão vai nortear entre esses três ambientes. A questão da saúde, e aí entra uma discussão também científica. Entra também a discussão da religião, porque vai discutir quem tem direito a legislar, decidir sobre a vida. E também, logicamente, entra uma discussão jurídica. Por quê? Tanto a nossa Constituição quanto o nosso Código Civil, os dois vão preceituar que a vida existe desde a concepção. Isso quer dizer que desde que uma criança é concebida, tanto a nossa Constituição quanto o Código Civil consideram já uma vida existente. Aí começa toda a discussão. Nós temos um caso que todos nós conhecemos bem, dessa menina que sofreu um abuso durante anos. E aos 10 anos de idade ela aparece com uma gravidez provocada pelo seu próprio tio. E a grande discussão é, o que deve ser considerado mais relevante, de maior importância nesse caso? A vida da menina de 10 anos, que deveria ser preservada com um aborto, que foi exatamente o que aconteceu, ou deveria ser preservada a vida desta criança, que já com 5 meses de idade é um feto, é uma vida que já existe. Indiscutivelmente é uma grande discussão. Dois lados antagonizaram essa discussão que em alguns momentos eu me perguntava, e a menina? Porque alguns personagens da nossa sociedade, sobretudo da sociedade religiosa, apareceram nessa discussão. Você vai observar agora o depoimento de dois personagens muito conhecidos do meio evangélico. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, e o pastor Caio Fábio. Os dois vão tecer os seus comentários, vão dar os seus depoimentos a respeito disso. Observe bem que há, de fato, uma colisão. A ideia dos dois, o que os dois defendem, vai colidir. Observe bem. Fizeram aborto em uma garota de 10 anos com mais de 5 meses de gravidez, fruto de um estupro. E eu não trabalho nesse assunto na base da emoção, porque essas feministas do inferno, inescrupulosas, elas se utilizam, da comoção emocional para tirar proveito de uma coisa horrorosa que é o aborto. Existe uma coisa chamada hierarquia das leis. Hierarquia das leis. Qual é a lei mais importante? O direito à vida. É a mãe de todos os direitos. Se você exterminar com o direito à vida, desmonta todos os outros direitos. Por que um soco tem uma penalidade, mas se uma pessoa for ferida gravemente numa briga tem outra? E se essa pessoa morrer tem outra? Porque é uma hierarquia das leis. Então, a vida é a mãe de todos os direitos. O caput do artigo 5º da Constituição diz que a vida é inviolável. O artigo 2º do Código Civil diz que o nascituro é protegido desde a concepção. E o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que no artigo de número 4 diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Eu estou falando de uma hierarquia de leis. O estupro é uma coisa horrorosa, mas mais horroroso do que o estupro é matar uma vida.
O que eu fico indignado, como é que a cultura da morte tem dinheiro? Os médicos no Espírito Santo não quiseram fazer um aborto porque o pequeno bebê tem quase 6 meses. Pagaram avião e levaram a garota para Recife. Eu fico essas miseráveis dessas feministas, sabe? Como é que pode isso? Protetoras de mulher? O pequeno bebê que foi abortado é uma menina indefesa. E esse miserável desse juiz que permite isso tinha que estar na cadeia, um desgraçado desse, meu Deus. As leis desse país são pra quê? Pra que são as leis desse país, minha gente? Isso é uma vergonha! A vida sendo colocada como lixo. Esse miserável desse médico aborteiro e essa cambada de assassinos vão pagar um preço caro diante de Deus. Anota o que eu tô falando. Eu fico indignado com uma coisa dessa, minha gente. Pior do que o estupro é o assassinato de um ser indefeso. Fica aqui o meu protesto e a minha indignação de ver gente, ser humano que nasceu, que teve direito à vida, massacrar um ser humano indefeso. Deus guarde a sua família, Deus guarde as nossas crianças, Deus tenha misericórdia dessa menina e dessa família. Uma menina inocente, ela não tem nem noção desse crime, ela não tem nem noção dessa grandeza disso. Eu fico aqui indignado porque a vida é o dom mais precioso que Deus deu. A coisa mais preciosa é a vida de um ser humano. A Constituição brasileira dá amparo à disposição de qualquer mãe que, tendo sido estuprada, tenha ficado grávida. Qualquer mãe, qualquer idade. Qualquer mãe, qualquer idade. Em segundo lugar, a Constituição brasileira dá amparo à mãe que, não podendo ter o filho, além das outras questões aludidas pela Constituição, estupro, o reconhecimento de que a criança vai nascer com um problema cerebral grave, a menos que os pais queiram, são cláusulas de concessão à retirada da criança. Mas a Constituição diz que qualquer mulher estuprada não só tem o direito de não querer ter o filho, ou de decidir ter e entregar para adoção, o que é raro, mas acontece. No entanto, mais do que isso, a Constituição determina que, em havendo perigo de vida para a mãe, não importa se a mãe tem 10 anos, 15, 20, 30, 40, não interessa. Em havendo perigo de vida, a lei determina que essa mãe tem prioridade sobre a sobrevivência acima do filho que ela carregue no ventre. Então, por todos os aspectos, não tem que haver essa argumentação. Não tem. Como eu disse no outro vídeo, quem achar ruim, vá lá e ofereça uma carta de adoção. Se fosse o caso, já não é, a criança foi objeto de uma cesariana, ficou livre daquilo que a mataria, era a morte certa para ela, comprovada pelos médicos. Mas quem quisesse falar no assunto tinha que chegar com uma carta de adoção, do contrário, calados. O Silas, que falou aí e usou a Constituição, apelou para um contrato, uma relação de preservação de direitos humanos entre Brasil e Estados Unidos. Cara, você não sabe nada de evangelho, né? Quando Jesus tem misericórdia desses crentes cheios de intolerância e de ódio. Tem compaixão desses que não conseguem enxergar um palmo além do nariz e que ainda são guiados por loucos, são cegos guiando outros cegos e todos caminhando para o mesmo precipício, tragédia.
O que nós devemos observar nisso tudo é o seguinte: não é fácil decidir. Há uma criança de 10 anos de idade e um risco de vida que é totalmente plausível. Essa criança, para suportar essa gravidez de 9 meses, ter essa outra criança, o filho que ela carregava, também era um risco. A discussão aqui não é com relação ao futuro, se a menina vai conseguir sobreviver a tudo isso psicologicamente, se essa criança que se viesse a nascer, se realmente ela nascesse, se ela também não teria problemas psicológicos ou até mesmo de saúde. Há uma outra perspectiva nisso tudo, que é o aborto de uma vida que já existia. A grande questão aqui é que o direito trata de questões como essa, que são questões discutíveis, são questões que precisam ser analisadas não pela frieza da lei, mas sobretudo pela vida humana. Não dá para imaginar, não dá para decidir o futuro de ninguém. Penso eu que a decisão se pautou no que existe hoje, que é a vida da menina que estava em risco. A discussão aqui não são os malefícios, o que poderia acontecer no futuro na consciência psicológica dessa menina e até mesmo do filho, se ele viesse realmente a nascer. A grande discussão é o hoje. A grande discussão aqui é essa. O que chama minha atenção também é que, às vezes, a percepção que eu tenho, muitas vezes, é que as pessoas discutiam a sua própria ideia, o seu próprio entendimento. Às vezes parece que a vida da menina fica em segundo plano por aquela velha questão de cada um querer ter a sua razão. Vocês vão assistir agora um comentário muito consciente, muito equilibrado do pastor Walter Júnior, que é pastor da Igreja Batista em Rio da Prata, Bangu, e que com certeza vai nos ajudar a entender tudo isso. Assista agora. Não há dúvida, Humberto, que o assunto da menina que foi estuprada por um familiar e durante anos em sequência e aos 10 anos de idade se achou grávida e foi submetida ao aborto, é um assunto de extremado debate. Obviamente que nós não vamos escapar destas questões. Agora, devemos ter em mente que não podemos tratar do assunto como uma partida de futebol, um fla-flu, onde nós temos os torcedores de um time e os torcedores de outro. Nós estamos falando de um assunto muito difícil. Primeiro porque os evangélicos, os cristãos de forma geral, e até pessoas que não são cristãs, elas são defensoras da vida e por isso são contrárias ao aborto. Essa não é uma questão que entra em discussão nesse assunto ou nesse caso específico. O que está em questão é exatamente a saúde da menina. Uma menina de 10 anos, ela terá muita dificuldade de passar por uma gestação saudável e com um processo de parto que não a coloque em risco. Eu não estou entrando no mérito da questão emocional dela, que já é uma questão difícil, já foi violentada. Ter esse bebê para ela também seria uma violência. Obviamente, para esse bebê que foi abortado, também temos um caso de violência. Agora, estamos diante de um quadro muito difícil, muito difícil. A vida não é tão simples para nos dar, nas circunstâncias que vivemos, respostas como sim ou não. Agora, uma coisa que o movimento evangélico deve entender definitivamente é que o Estado é laico. Então, nós não podemos impor ao Estado que corra os seus processos de acordo com a nossa fé. Os representantes evangélicos que lá estão, eles são legisladores dos evangélicos, que talvez tenham os elegido, mas eles estão lá para governar para todos os personagens. Então, é importantíssimo entender isso. O Estado é laico. A igreja deve manter a sua posição pregando aquilo que crê. Nós pregamos a favor da defesa da vida. Nós somos contrários ao aborto na maioria dos casos. Agora, como esse caso, existem peculiaridades. Eu encerro dizendo, inclusive, que nos livre Deus de outras situações dessa, mas se é uma menina da minha família, eu recomendo o aborto. E se é uma pessoa da minha comunidade de fé, eu caminho com a família na direção do aborto, apesar de ser contra. Mas são especificidades. E o caso dessa menina é um escândalo. Agora, é lamentável a utilização do fato para fins políticos, para alimentar o ego desse ou daquele grupo. Não é possível agir assim. Isso não é o evangelho,
Que Deus nos livre disso e que o povo evangélico tenha mais cautela a opinar sobre esses assuntos. Obrigado, pastor Walter Júnior. Tenho certeza que a sua participação também nos ajudou muito a pensar um pouco a respeito de tudo isso, que é uma coisa muito séria. Mas nós convidamos também a doutora Sara Astini, que é psicóloga, que tem uma experiência muito boa no que diz respeito ao tratamento de crianças e também dessas percepções que existem da vida humana. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui. Doutora Sara, o que uma experiência como esta pode acarretar no psicológico, no futuro dessa menina? Oi, gente. Oi, pastor. Prazer enorme estar aqui pra gente falar, desse assunto tão delicado, tão polêmico também, onde muitas pessoas divergem do que acham, mas a gente está aqui para falar da vítima, e o que isso pode acarretar na vida dessa criança, O abuso em si, traz com muita violência, culpa, vergonha, e da maneira que também está sendo orquestrado tudo isso que está acontecendo, com muita mídia, muito peso, acaba influenciando e colaborando, para o surgimento de transtorno de humor, TAG, TOC, TAG é transtorno de ansiedade generalizada, depressão, enfim, e é importante o tratamento, é fundamental, na verdade, dessa criança, pelo fato de minimizar o trauma, para que ela possa ter uma vida, no futuro, onde ela consiga aí ter uma vida mais tranquila, desfrutar, das suas realizações, de sonhos. É o trabalho do terapeuta minimizar, o trauma vivido nesse momento. Ótimo, doutora. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Qual o trabalho psicológico a ser desenvolvido com esta menina e com todas as crianças que passam por um trauma desse tipo? O tratamento que a gente costuma fazer, para restabelecer a autoestima dessa criança, dessa pessoa que foi roubada, E um trabalho também da culpa e da vergonha, porque geralmente quem sofre abuso entende que a culpa sempre foi dele, Então eu não deveria estar ali, eu não deveria ter usado aquela roupa, eu não deveria ter acenado, eu não deveria ter dito, Então a gente começa a trabalhar na minha abordagem, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha a reestruturação desse pensamento, com muito acolhimento, com muito carinho, e toda a família também adoece, então a gente tem um trabalho muito forte ali, familiar, para que a gente consiga dar suporte para todos os envolvidos, Doutora, só mais uma última questão aqui que eu considero muito importante, que talvez aqui esteja o ponto importantíssimo dessa questão toda. Como a família pode identificar se uma criança está sofrendo esses abusos? Por que essa pergunta é importante, doutora? Porque nesse momento muitos familiares estarão nos assistindo e é importante nós sabermos detectar esse tipo de problema para não deixar que aconteça algo fatal como aconteceu com essa menina. Como é possível identificar, doutora? Então, de uma forma geral, é quando acontece um comportamento não habitual. É quando aquela criança fica mais irritada, ou mais introspectiva, ela retrocede, a um comportamento mais infantilizado, enurese noturna, um comportamento mais sexualizado. Então a gente precisa estar de olho, e o cuidador, ele precisa estar aberto àquela criança, Ele precisa entender essa ligação, essa ponte tem que estar bem estabelecida para que ele perceba, porque é muito sutil, E por outro lado, os cuidadores precisam educar essas crianças no sentido do tipo, filho, olha aqui, essa parte não pode, parte íntima não pode, que pode é cotovelo, Existem vários vídeos no YouTube ensinando, psicoeducando, A gente chama psicoeducação, lá na clínica. E também a gente pode ajudar esses pais, Só levar na clínica, a gente ajuda a psicoeducar essa criança nesse sentido de educação sexual mesmo, onde pode, onde não pode, E a criança tem que estar ciente das coisas, para evitar, Enfim. E uma coisa muito importante, é que existe um índice muito alto onde
o abusador, né, são pessoas de confiança, pessoas que a família conhece, né? É raro os abusos de pessoas desconhecidas. Então é necessário mesmo psicoeducar essas crianças para que possamos evitar algumas coisas, né? Muitas coisas. Bom, espero ter contribuído, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês. Se precisarem de mais esclarecimentos, precisar de ajuda para alguma coisa, eu estou à disposição. É só pedir o pessoal, meu telefone tá ali, tá bom? Um beijo para todos, espero que fiquem todos bem. Um beijo. Doutora, muito obrigado. Eu tenho certeza que as orientações servirão muito para todos nós pensarmos e analisarmos tudo isso. Obrigado, doutora. Bom, como vocês puderam observar, é um tema difícil, não é um tema fácil, por isso se perpetuou por algumas semanas essa discussão. Eu vou para um break e já eu volto com um bloco do nosso estado que está imperdível. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com Fatos em Foco. Vamos tratar agora dos assuntos do nosso estado. Inegavelmente, o assunto mais comentado nesses últimos dias foi o afastamento do governador Wilson Witzel. Ele foi afastado por uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República. O governador responde por uma série de denúncias que envolvem agora mais do que a Secretaria de Saúde. Outras secretarias também estão sendo envolvidas. Neste momento, uma grande investigação está alcançando o número de quase 10 deputados envolvidos. O que nós percebemos na realidade é que desde Sérgio Cabral, com a Lava Jato, foram comprovadas algumas denúncias que foram feitas de corrupção, de atitudes ilícitas que o governador chefiava enquanto era o mandatário do governo do estado do Rio de Janeiro. Logo depois, o seu substituto, Pezão, manteve o mesmo sistema de corrupção. O que se esperava então de um governador ex-juiz que foi eleito com discurso contra a corrupção? Ele se elegeu exatamente com esse discurso, batendo nos governadores anteriores que estavam presos, se dizendo novo na política, que não ia fazer uso das práticas antigas. O que nós estamos vendo neste momento é que o governador Wilson Witzel age da mesma forma e acabou se beneficiando de um sistema de corrupção que já estava no Palácio da Guanabara. O interessante também é que, por exemplo,
A esposa do governador Sérgio Cabral, envolvida em todas as denúncias de corrupção e comprovadamente chegou a estar presa, agora em prisão domiciliar, respondeu a várias denúncias em vários inquéritos. A esposa também do governador Wilson Witzel também está sendo investigada e, segundo dizem as reportagens, há elementos comprobatórios do seu envolvimento em toda essa corrupção. Assista agora, nesse momento, uma reportagem que vai tratar desse assunto e vai tentar nos trazer uma clareza a respeito de um assunto tão discutido nesse momento. Como se não bastassem as crises sanitária e financeira geradas pela pandemia, o estado do Rio foi surpreendido com o afastamento do governador Wilson Witzel por atos de corrupção. A operação, realizada pela Polícia Federal em 7 estados, além do Distrito Federal nesta sexta-feira, também resultou em 89 mandados de prisão preventiva, temporária ou de busca e apreensão. O afastamento do governador Witzel nos deixa muito preocupados, porque ele é uma sequência, ele vem numa sequência de governadores, dos últimos governadores, desde o Cabral, que são envolvidos seriamente com corrupção a ponto de serem afastados dos seus cargos. A situação inédita na saúde, que poderia ter sido amenizada por uma gestão competente, ficou ainda mais fragilizada no interior do Rio. 7 hospitais de campanha foram rapidamente erguidos em diferentes locais do estado, inclusive em Campos e Casimiro de Abreu. E apesar de um contrato milionário com uma organização social, eles nunca foram equipados ou inaugurados, a não ser as unidades do Maracanã e de São Gonçalo, porém com atraso e com capacidade reduzida. A Operação Trim in Idem é um desdobramento de outras 2 operações deflagradas em maio deste ano, Favorito e Placebo, e também da delação premiada do ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos. As investigações apontam para uma organização criminosa que envolvia propina para contratação e liberação de pagamentos a organizações sociais. Parlamentares, prefeitos e até a primeira-dama, Helena Witzel, foram denunciados por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. Essas acusações e esses envolvimentos apontam no sentido de um envolvimento entre governantes, autoridades políticas e o crime organizado. O governador em exercício passa a ser o vice de Witzel, Cláudio Castro, que também é alvo de mandado de busca nesta ação. No interior do estado, o clima, que já era de incerteza devido à pandemia, se agrava com os repetidos atos de corrupção. Muito pesar que a gente, desde o estado do Rio de Janeiro, que a gente abre um ano com muitas expectativas e veio a pandemia, né, para tirar a nossa expectativa desse crescimento. E agora vem essa outra notícia que o governador possivelmente vai sair do seu cargo, que a gente fica sem realmente essa certeza de como crescer politicamente, como crescer economicamente. Dentro do estado tem um grande potencial. Esperamos que esse seja um passo positivo adiante no processo de melhoria da qualidade dos governantes e dos parlamentares que nós elegemos no estado do Rio. Que o eleitor fique mais atento e que melhores candidatos não envolvidos fora desses esquemas se candidatem e que a gente possa ter melhores governantes daqui para frente. Como vocês acabaram de assistir a essa reportagem, dificilmente o governador vai conseguir sair inocente de tudo isso. Agora eu queria que ficasse um pensamento para todos nós, porque este programa, além de trazer as notícias, ele também quer provocar uma reflexão, sobretudo em ano eleitoral. Vamos pensar. Se os 3 últimos governadores foram afastados por denúncias de corrupção, 2 estão presos. Vamos pensar? É um sistema que obriga a esses governadores, a esses mandatários, a permanecerem nessa atitude de corrupção, ou o problema é pessoal? Porque o último governador, esse que está sendo investigado agora, é bem verdade que ainda há um inquérito, ele vai responder isso judicialmente e precisará que seja culpado para que nós possamos considerar ele culpado de fato. Até este momento, ele é um réu, mas os indícios são contundentes. Há materialidade dentro do inquérito que, na realidade, dificilmente o governador, que inclusive foi um legislador da lei, foi um operador da lei, melhor dizendo. Fica a questão, então, a se perguntar:
Um governador que é eleito com um discurso agora de acabar com a corrupção. Com um governador que é eleito com um discurso a favor da ética na gestão pública. Com um governador que foi eleito com um discurso de que agora é a nova política contra a velha política. O problema não está na velha e na nova. O problema está no preparo para assumir o cargo. O problema está no caráter para sentar naquela cadeira e em tantas outras que existem dentro do sistema político e não se deixarem corromper, porque todas as esferas políticas, todas elas, estão contaminadas por algum tipo de corrupção. Vale muito na personalidade de quem senta ali. A sensação que nós temos é que as pessoas se deixam seduzir, talvez pela facilidade de conseguir obter os lucros e as vantagens ilícitas, ou simplesmente sempre foram. O que está acontecendo agora é só trazer a realidade dos fatos para que todos possam ver. Vamos aguardar então, vamos acompanhar o programa Fatos em Foco, vai acompanhar de perto a situação do governador e vamos informando aqui. Mas eu queria agora ir para um outro tema muito importante também, grave, desagradável, sobretudo para aqueles que professam a fé religiosa. Uma outra notícia que deixou não só o nosso estado, mas o país estarrecido. Foi exatamente o que envolveu a deputada federal Flor de Lis, casada com o pastor Anderson, este pastor que foi morto dentro da sua garagem com 30 disparos, 2 deles a queima-roupa, e mais outros 28 disparos que lhe levaram a óbito. Depois de uma investigação inicial, logo no início da investigação, a polícia já afastou qualquer hipótese de assalto. Ficou muito claro que o homicídio aconteceu por pessoas próximas. Mas evidenciou-se ainda um pouco mais à frente, com o avançar das investigações, que quem estavam envolvidos eram seus filhos, adotados. Nós iremos mostrar agora uma reportagem muito importante que vai contar toda a história da deputada federal Flor de Lis, que também é cantora evangélica e pastora. Um sistema político muito forte elegeu a deputada que foi a mais votada do estado do Rio de Janeiro, com mais de 190 mil votos. Uma potência de um ministério evangélico que levava a milhares de pessoas a segui-la. Uma cantora muito famosa, com vasta agenda, com uma agenda muito concorrida em igrejas e eventos evangélicos, está no centro agora de uma acusação criminal. Assista agora essa reportagem. Em Niterói, no Rio de Janeiro, de onde construiu seu império de templos religiosos, encontramos uma mulher sob intensa pressão. Como é que a senhora define esse momento da sua vida? É um pior momento da minha vida. Aos 59 anos, a pastora Flor de Lis dos Santos Souza sabe que só não está presa devido à condição de deputada federal, mas pode ser apenas uma questão de tempo. Deputada, a senhora tem consciência que deve perder a sua imunidade parlamentar. Isso significa que a senhora pode ser presa. A senhora está preparada para ser presa? Não, e não vou ser. Como a senhora pode afirmar? Que eu sou inocente. E eu tenho certeza que a minha inocência será provada nos próximos dias. Indiciada como mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, ela me encontra disposta a ser confrontada com as mais duras questões. É verdade que a senhora chegou a adotá-lo, como foi divulgado? Mentira. Só sabe que foi divulgado assim? Que a senhora o adotou, depois ele se tornou seu genro? Não. Porque teve uma relação com a sua filha? Isso é mentira. Ele teve uma relação com a sua filha? Isso é mentira. Uma série de perguntas respondidas. Eu amo meu marido até hoje. Eu sempre fui... Ele a incomodava de alguma forma? Nenhuma. A senhora chegou a pensar, puxa, eu não aguento mais esse marido tentando controlar minha vida? Tentando controlar as finanças da igreja? Ele não fazia da minha isso. família? Ele não controlava. Perguntas respondidas. Primeiro, em clima tenso, no isolamento de um quarto de hotel durante 4 horas. Sinceramente, a senhora mandou assassinar o seu marido? Eu não matei. Eu não fiz isso que estão me acusando. Como é que a senhora responde a essa acusação da polícia? Não é real. O seu indiciamento? Não é verdade, é uma injustiça. Nunca usamos arma em casa. A senhora lembra da entrevista que a senhora deu horas depois do assassinato do seu marido? Cabrinha, algumas coisas. A senhora falou em violência urbana, a senhora falou em latrocínio. Eu achava que teria sido roubo. Para a polícia, a senhora estava sendo falsa naquela entrevista. Cabrinha, eu estava sedada. Eram lágrimas de crocodilo? Eram lágrimas falsas?
Olha, eu com certeza, na morte do meu marido, eu devo ter chorado muita coisa fugiu da minha mente por causa da sedação. A senhora estava sendo falsa naquela entrevista? Não. Foram 30 tiros? 30 tiros? Eu não sabia da quantidade de tiros, mas eu não sabia. Por que a senhora não tentou socorrê-lo no próprio local? Eu não vi. Quando eu desci, meu filho já tinha informado que tinham saído com o carro para levá-lo para o hospital. Não seria normal que a senhora se aproximasse do corpo? Eu estava muito distante até eu chegar, aquele grito todo, aquela gritaria toda no terceiro andar e aquele alvoroço todo, até a minha chegada foi o momento em que eles já tinham socorrido meu marido. Em um recado enviado aos seus filhos, a senhora diz: fazer o quê? Separar não posso porque ia escandalizar o nome de Deus. Mas por que a senhora disse isso? Isso não existe. Escandalizar o nome de Deus. Se eu tivesse que me separar, eu separaria. Numa das mensagens, a senhora diz: André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso, me ajuda. Cara, tô pedindo, tô te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Por que a senhora disse isso? Eu jamais chamaria meu marido de traste. Essa mensagem não foi escrita por mim. Quem mandou então, se não foi a senhora? Não sei. Se é o seu celular? Eu quero que a justiça descubra. Porque o meu celular, Cabrinho, é um celular tipo celular comunitário em casa. Todo mundo tem acesso ao meu celular. A senhora não mentiu nada? Não. Eu preciso saber quem matou meu marido. Eu quero saber. Não. Se eu soubesse, eu falaria aqui agora. Porque não tem nada que a senhora esteja escondendo. Quem matou meu marido está desgraçando com a minha vida. A senhora não está escondendo nada? Vida. Não. E depois, no dia seguinte, outras 2 horas de entrevista. Desta vez, no próprio local onde o marido foi morto. E onde ela concorda em passar por uma reconstituição em forma de questionamentos do repórter. Pastor, o que vem à mente nesse instante? O arrependimento de não ter ficado, não ter entrado junto com ele. Eu não sabia que isso ia acontecer. Manhã de quinta-feira, chego na propriedade da Rua Cruzeiro, num setor conhecido como Badu. A longa subida leva à casa de Flor de Lis, onde ela vive há 11 anos. A propriedade é financiada até hoje, em nome de um amigo que ela não quer divulgar. Uma casa grande, repleta de anexos. Esse é o local dos acontecimentos. O lugar onde o pastor Anderson do Carmo foi assassinado às 3h30 da madrugada de 16 de junho de 2019. É também o endereço onde a pastora e deputada Flor de Lis vive até hoje. No dia do crime, ela morava aqui, com seu marido e boa parte de seus 55 filhos. Assim, temos acesso ao centro de tudo. Boa tarde, pastora. A propriedade inclui uma casa central e outros 3 anexos, com cerca de 30 quartos. É onde ela vivia e ainda vive com uma família numerosa, que a polícia hoje descreve como organização criminosa, com a pastora no comando. Eu estava exatamente aqui quando nós ouvimos os tiros. Quantos tiros? 6. Só tem certeza que foram 6? Eu tenho certeza que eu ouvi 6. Só 6? Eu ouvi 6. Por que a sua reação não foi imediatamente de ir em direção ao seu marido? Não, a minha preocupação quando eu vi a senhora o amava e se preocupava com ele? Eu não sabia o que estava acontecendo. Primeiro, não sabia o que estava acontecendo. Não sabia, nem imaginava que tinha sido algo com alguém de dentro da minha casa. Nas 23 páginas do relatório final do inquérito policial e nas 20 da denúncia do Ministério Público, às quais tivemos acesso, é descrito o enredo de uma complexa trama de traições, sexo, magia negra, rachadinha e, principalmente, o passo a passo de um assassinato. Terceiro quarto. E a arma foi encontrada? Lá. Lá onde? Em cima do armário? É. Escondida? Estava lá em cima, eles pegaram uma escada, subiram. A senhora deu dinheiro para comprar essa arma? Claro que não. De jeito nenhum. Não dei dinheiro algum. O que diz a algum. polícia? A polícia está falando tantas coisas, tantas inverdades. Flor de Lis e Anderson passaram anos aumentando o alcance de seus cultos, cada vez mais disputados, e ampliando a igreja evangélica deles, que chegou a ter 9 templos. Quanto é que entrava de dinheiro na igreja? Pelo que eu vi nesse documento que eu apresentei ao advogado, de 2017 para 2018, foram 2 milhões e alguns reais que entrou. De abril de 2018 a abril de 2019, foram mais 2 milhões 400 e alguma coisa. Só que na conta da igreja esse dinheiro não entrou.
Onde esse dinheiro ficou? Eu também quero saber. Qual o total, então? O total da quantia? Não, quase 6 milhões. A razão do assassinato de Anderson do Carmo reside nesse dinheiro, nessa divisão? Não sei. Não sei. É uma pista importante? É uma pista importante, claro que é. A investigação policial conclui que Anderson foi morto por controlar de forma autoritária a distribuição dos alimentos e das finanças, tanto da família como das igrejas. Das 11 pessoas denunciadas, Flor de Lis é a única em liberdade, devido à imunidade parlamentar. Estão presos 7 filhos, a neta e um ex-policial e sua mulher. É justo que eles estejam presos e a senhora não? Olha, eu não tenho que estar presa. Eu não matei meu marido e nem mandei matar. Por que me prender? Será que a senhora disse algo que possa ser interpretado como a ordem de assassinar Anderson? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E que essa ordem tenha sido cumprida? De jeito nenhum. Todo mundo dentro de casa e fora de casa sabia o valor que o meu marido tinha para mim. 100% de certeza que a deputada, a pastora Flor de Lis, está longe de ser a executora, partícipe ou mandante. Foi um grande equívoco por parte da polícia. Eu só quero que o Ministério Público venha a mim e me diga por quê, qual motivo eu mataria o meu marido. Na sua fé, a senhora imagina que vai reencontrá-lo? Com certeza. Esse reencontro vai ser no céu ou no inferno? No céu? Com certeza. Com certeza. E agora, diante de tudo que nós ouvimos, assistimos aí com relação a essa reportagem da deputada Flor de Lis, assista agora um comentário do pastor Walter Júnior, que é historiador, que tem um conhecimento muito extenso da vida religiosa e que vai nos trazer aí um comentário que eu tenho certeza que vai nos ajudar a pensar em tudo isso. Assista agora. Quando nós olhamos para o caso da deputada Flor de Lis, que está sendo acusada do assassinato do seu marido, também pastor Anderson do Carmo, nós temos uma situação extremamente lamentável e que todos nós temos o potencial para estar envolvido nela. O fato de sermos evangélicos, de estarmos numa igreja, de exercermos o ministério pastoral, não nos coloca imunes às situações difíceis, vexatórias e complexas da vida. O fato de sermos evangélicos não nos dá uma espécie de corpo fechado ou de proteção extra para as circunstâncias da vida. Por isso nós devemos ter cuidado por quais caminhos trilhamos. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é um fim de morte. A situação da Flor de Lis, da deputada Flor de Lis, ela é muito delicada. E, obviamente, mostra a degradação de todos os homens. Antes de julgar a Flor de Lis, eu devo olhar para a minha potencialidade pecaminosa e observar que todos nós estamos debaixo do mesmo jugo do pecado. A linha entre a santidade e o profano, ela é extremamente tênue. E nós podemos, sim, nos ver envolvidos com essas circunstâncias. Acredito que a fala que foi colhida são provas das quais ela se defende, as quais ela rebate, mas material colhido de que ela teria dito que ela não poderia divorciar porque seria um escândalo. E como está sendo acusada de mentorear e processar o assassinato dele, é um escândalo, mas ao mesmo tempo revela um pouco do ethos evangélico brasileiro. Nós preferimos a aparência do que a realidade. Nós preferimos aquilo que é irreal. Ou seja, é melhor mandar matar do que separar? Qual o mal pior? Qual o mal menor? Que tipo de avaliação nós temos? Um puritanismo doentio, quase psicopata, porque esta leitura atribuída à pastora deputada Flor de Lis é a ideia de muitas pessoas nos arraiais evangélicos. Por isso, o caso dela, se confirmado ou não pelo julgamento, ela é ré no processo, ela será julgada ainda, há um problema parlamentar de imunidade e deverá ser retirado do cargo parlamentar para perda da imunidade,
a fim de que ela possa ser julgada na justiça comum e avaliada se ela é inocente ou se ela é culpada, o fato é que há uma doença no meio evangélico e precisa ser tratado como tal. Há uma psicopatia na nossa ambiência e nós precisamos da graça de Jesus para tratar disso com equilíbrio. Que Deus nos livre. O caso da deputada Flor de Lis é muito triste, mas todos nós estamos passíveis às mesmas situações se não andarmos com a nossa santidade equilibrada e com um raciocínio mental centrado no Evangelho de Jesus. A grande questão também que nós precisamos pensar é como uma pessoa tão envolvida no aspecto da vida espiritual e religiosa pode se envolver num crime como esse. Não foi um crime de legítima defesa, muito comum. Também não foi um crime passional. Tanto o crime de legítima defesa quanto um crime passional, sendo por legítima defesa, todos os dois, ou qualquer outra nuance de um crime que possa acontecer, uma tentativa de homicídio que possa acontecer numa disputa, numa briga, num acirramento de uma discussão, num momento em que a pessoa perde os sentidos e aí age passionalmente, tudo isso a lei atenua. Mas o que nós assistimos e o que nós estamos presenciando e pelas provas que estão sendo colhidas, inclusive muitas gravações de mensagens por mensagens de telefone celular que comprovam uma participação, um plano preparado para tirar a vida do pastor, chega a nos assustar. O que leva um ser humano, o que leva uma pessoa que professa uma fé em Deus a um ato tão criminoso? Ela ainda não está julgada e condenada. Assim como foi dito no assunto anterior, ela é ré, mas todos os indícios dificilmente tirarão dela esta culpa. Nós iremos observar também os próximos acontecimentos, estaremos sempre tratando desse assunto aqui. Mas eu quero me dirigir a você agora, que pertence a qualquer segmento religioso. Há um princípio básico na vida religiosa, sobretudo na vida cristã, que o que deve fundamentar a nossa vida é Cristo. Problema nenhum em admirar cantores, pregadores, pastores. O problema é quando nós transformamos essas pessoas que são servos de Deus, que têm um exercício ministerial para vidas, em superstar. O problema é quando essas pessoas levam uma glória que não é delas. Talvez, como um assunto que eu tratei ainda agora do governador, talvez que chegue até o governo com boas intenções, sente naquela cadeira com boas intenções, mas quando vê tanta facilidade, quando vê tanto poder nas mãos, se deixa seduzir. Talvez o mal que venha a cometer um político pode ser o mal que venha a cometer a uma pessoa também nessa situação da deputada. Ou melhor dizendo, é o mal que pode acometer a todos nós. É preciso observar tudo isso e muito mais do que criticar e fazer juízo de valor. É aprendermos que não importa o meio, quem sempre vai determinar o comportamento é quem nós somos, no que acreditamos, em que confiamos. Vamos para o próximo bloco, já eu volto com o nosso bloco falando a respeito de Teresópolis. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200.
Estamos de volta com o bloco do nosso município de Teresópolis. Com a retomada dos serviços essenciais que já estavam e agora, juntamente com o comércio, com todos os outros serviços, a cidade praticamente está vivendo aí um recomeço, uma retomada, quase tudo funcionando. No final deste bloco eu farei uma entrevista com Marcelo Santa Cecília, que é exatamente o superintendente do Shopping Teresópolis. Vamos mostrar esse lado. Mas agora eu queria falar da política em Teresópolis, porque tem acontecimentos interessantes. A política na nossa cidade, como em quase todas as outras cidades, principalmente do interior, pela proximidade que existe, ela é muito efervescente. Os fatos vão acontecendo, as coisas vão mudando, os cenários vão mudando. Por exemplo, a eleição majoritária para prefeito. Nós temos alguns nomes que já estão certos, os pré-candidatos já estão decididos. Mas essa semana aconteceu algo muito interessante. Um político da nossa cidade, conceituado, conhecido, experiente, acabou caindo num erro primário. Primeiro, acreditar na palavra dada. Segundo, não entender e não fazer a leitura correta do jogo político. Celso Dalmaso era pré-candidato a prefeito da nossa cidade, entre tantos outros nomes. Perdeu a candidatura porque perdeu a legenda. E perdeu a legenda porque a legenda decidiu seguir com um outro partido apoiando um outro prefeito. Celso Dalmaso tinha a palavra que seria candidato. Nos cafés de Teresópolis, nos almoços, nos jantares, no cafezinho ali na esquina, num bate-papo, as coisas mudam em Teresópolis rapidamente. E Celso Dalmaso, infelizmente, foi vítima disso. O partido que lhe deu a legenda acabou seguindo o caminho com outro partido. O mais interessante é que esse partido, que era insignificante na nossa cidade, ganhou projeção exatamente através do nome de Celso Dalmaso, que é um nome conhecido na cidade. Inclusive, quando se fala em candidatura para a Prefeitura de Teresópolis, o nome dele sempre aparece e aparece com relativa expressão nas pesquisas. O partido ganhou projeção, mas na hora certa lhe tomou, como se diz por aí, lhe deu uma volta. Bandeou-se para um outro partido, fez acordo com outro partido e deixou Celso Dalmaso sem legenda para vir candidato a prefeito da nossa cidade. Esse jogo político acontece em todos os lugares. Mas tem um negócio que chama a sua atenção. Um político hoje que exerce um cargo neste momento, o principal cargo político da nossa cidade, majoritário, tem uma habilidade política muito grande para controlar pelo menos 4 partidos na próxima eleição. E Celso Dalmaso, que é considerado um político da antiga, experiente, caiu num erro de principiante, que é confiar na palavra de um partido, de pessoas, que exatamente deixou se estribar por isso e acabou agora sem legenda. Os próximos dias vão nos mostrando exatamente como será o cenário. Nós temos aí aproximadamente 400 candidatos a vereadores. Se eu muito não me engano, um número de no mínimo 8 a 12 candidatos a prefeito. Até o pleito, até a eleição começar, muita coisa pode mudar. Porque a nossa eleição pode mais uma vez ser polarizada em 2 nomes. Sempre há a possibilidade de uma terceira via que aparece exatamente para equilibrar o jogo político. Eu sempre falo nesse programa que você precisa estar atento, fugir da boataria, fugir de uma imprensa que muitas vezes é tendenciosa, observar os fatos e os comportamentos. Não importa que é política, não importa que é político, todo ser humano deve ter palavra. Observe bem as propostas. Se elas são, por exemplo, propostas possíveis. Porque muitos vereadores fazem propostas que nem dizem respeito à atividade dele como vereador. Eles prometem coisas que eles nem podem fazer, porque não é exatamente a função deles. Cuidado com as propostas. Observe bem as palavras, observe, sobretudo, as alianças. No caso da política, o passado é muito importante. O currículo é muito importante. A história é muito importante. Observe tudo isso com tranquilidade, com calma, para você saber decidir certo o seu voto. Não jogue o voto fora, não deixe de votar, porque o seu voto influencia diretamente. Então, o certo, o que você deve fazer é ter atenção aos fatos, observar, ouvir, analisar, pensar, se conscientizar para poder votar.
Eu costumo dizer que, sobretudo, o voto evangélico tem tido um peso muito grande nas eleições. Os políticos correm atrás dos religiosos com uma força muito grande, e aqui não são só igrejas evangélicas. Outros segmentos religiosos também, como, por exemplo, a Igreja Católica tem uma força de voto muito grande. E os políticos gostam desse voto religioso, porque muitas vezes é um voto fidelizado. O povo evangélico está aprendendo a votar, não diria, está aprendendo a discutir política. Ainda discute muito rótulo, está precisando discutir conteúdo. E para ter conteúdo é preciso se instruir, é preciso ter informação, é preciso ler, é preciso ter consciência. Então, muita consciência daqui em diante, porque já nós iremos decidir o futuro de Teresópolis, da nossa cidade que nós tanto amamos. Nós convidamos também, já para o encerramento do nosso programa hoje, uma entrevista com Marcelo Santa Cecília, que é superintendente do Shopping Teresópolis. Marcelo, muito obrigado por participar do programa Fatos em Foco mais uma vez. E uma primeira pergunta muito importante. Como é o cenário, como está o cenário hoje do que nós chamamos do novo normal? Como está a vida econômica da nossa cidade, a retomada, como estão as coisas? Então, o shopping reabriu no dia 8 de junho, hoje a gente já está no começo de setembro, né? Então a gente já tem uma massa crítica para falar um pouquinho mais, né? E o que a gente está vendo no shopping, no comércio como um todo, é uma retomada muito gradual, né? Como a gente havia falado, na nossa última entrevista com vocês, no nosso último bate-papo, não vai ser uma retomada em V como a gente estava imaginando. Está sendo muito mais para U do que para V, né? Uma retomada gradual, onde a gente está aos pouquinhos vendo a confiança do consumidor sendo restabelecida. Cada vez mais ele tem vindo ao shopping, isso acaba sendo refletido nos números, né? Quando o shopping reabriu, a gente estava com um fluxo de 3 mil pessoas por dia. Hoje em dia a gente já está com 7 mil pessoas por dia. Isso tudo reflexo de uma confiança que está sendo passada, né? Todos os protocolos que foram estabelecidos no primeiro momento estão sendo cumpridos de uma forma muito rigorosa. Nós não afrouxamos isso, mesmo com o avanço do tempo. Então, no shopping, a gente hoje em dia está com uma queda de vendas de alguma coisa em torno de 20% a 30% em comparação com o ano passado, em comparação com o ano -1. O que eu acho que é um resultado muito bom, entendendo que a gente está trabalhando 3 horas a menos, o shopping está abrindo de meio-dia às 20, normalmente era de 10 às 21, e a gente está sem os cinemas funcionando, que também são uma âncora bastante interessante de geração de fluxo. Os cinemas e o Detran, que ainda não está funcionando. Então, isso falando especificamente do Teresópolis Shopping e do que a gente está vendo aqui, né? Falando um pouco mais também sobre o Teresópolis Shopping na parte comercial, na parte de comercialização, o shopping ele tem tido uma procura inesperada nesse primeiro momento. Nós assinamos 2 contratos desde que o shopping reabriu, marcas bacanas, marcas nacionais, que estão procurando o shopping como sendo mais um ponto de venda para eles, entendendo também que o shopping fez o seu dever de casa. O shopping foi extremamente parceiro do lojista nesse período. No comércio como um todo, pastor, o que nós vemos, existe um número bastante grande de lojas à venda, pontos sendo passados, né? Alguns comércios que não reabriram, falando sobre Teresópolis especificamente. A gente acha que a parte de turismo, que está aos pouquinhos voltando, é um ponto muito importante nessa volta, né? Quer dizer, a questão do veranista. E eu continuo bastante otimista, né? Mas, evidentemente, a gente sabe que o que está acontecendo no Brasil como um todo, no mundo como um todo, não é exatamente essa nossa realidade do Teresópolis Shopping, né? A gente vê que em alguns segmentos, como de bares, restaurantes, entretenimento, sofreram muito, né? E vão demorar muito. Um número bastante grande de empresas que não reabriram e que não vão reabrir mais, e vai haver uma dificuldade muito grande de reposição dessas marcas, desses players, né? Agora, mais uma vez, com relação ao Teresópolis Shopping, a gente está vendo um crescimento gradual, contínuo e consistente nessa retomada.
Outra coisa importante também é o futuro. Estamos chegando próximo aí às festas de final de ano. Entrando em setembro, já estamos em setembro, já as festas estarão se aproximando. Qual é a perspectiva? Existe algum ânimo, existe algum entusiasmo com relação às festas de final de ano ou estamos prejudicados ainda por esse momento que não é pós-pandemia, não é? É uma retomada que está se iniciando aí. Qual é a perspectiva para as festas de Natal, de Ano Novo? Quais as perspectivas? Com relação ao final de ano, onde a gente tem 3 datas muito fortes para o varejo, né? A gente tem o Dia das Crianças no dia 12 de outubro, a gente tem o Black Friday, costuma ser na última semana de novembro, e a gente tem o Natal, que são datas muito fortes, né? E o varejo como um todo, ele tem uma expectativa muito grande para essas datas. Para esse ano, o otimismo continua, mas a gente sabe que esse ano não vai ser igual àquele que passou. A gente sabe que vai ser um ano complicado, onde algumas premissas que são básicas não vão poder ser seguidas. A questão de aglomeração, a questão de chegada do Papai Noel, a questão de eventos que gerem um fluxo, que gerem aglomerações concentradas e tal, a gente sabe que isso não vai acontecer esse ano. Agora, todo mundo tá tendo que ser criativo para uma situação absolutamente inesperada como essa, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer e ninguém se preparou para isso. Tá todo mundo agora tendo que se reinventar dentro desse novo normal, né? Então, certamente vai ser um Natal onde os shoppings, falando mais uma vez do nosso segmento aqui, do Teresópolis Shopping, vão ter um investimento um pouco mais reduzido, até porque as receitas vão ser mais reduzidas também para isso, né? Tanto em termos de decoração, como de eventos, como de premiação também, né? A gente costuma, de modo geral, ter uma premiação bastante robusta nesse final de ano, a gente costuma sortear um carro, fazer uma decoração bacana interna, uma decoração externa também. Esse ano a gente vai ter que alocar um pouco melhor as nossas verbas, sabendo que a gente não vai poder fazer algumas práticas que são normais desse segmento. Aglomeração, nem pensar, né? Quer dizer, o próprio Papai Noel também ele vai ter que ser cercado de álcool em gel, de máscara e coisas do gênero, mas é o que nós podemos fazer para agora, né? Enfim, a expectativa realmente para esse final de ano é muito boa, porque também ela vai estar casando com uma retomada, espera-se, né? Quase que integral das atividades, né? Algumas atividades que não estão funcionando ainda, como de entretenimento, cinemas, lazer infantil e algumas outras, provavelmente até o final do ano elas já vão estar funcionando, né? Marcelo, muito obrigado, mas há uma última pergunta também importante. Geralmente, quando acontecem essas coisas, e por exemplo, a pandemia nos obrigou a aprendermos outras, né? Muitas empresas se reinventando, profissionais liberais se reinventando. Por exemplo, o delivery ganhou uma força muito grande devido à dificuldade das pessoas estarem presencialmente nos locais. Nesse cenário, houve o surgimento de algum nicho novo de mercado, algo novo a ser explorado, que você, com a sua experiência aí, vislumbra algo de bom aí para as pessoas que estão nos assistindo? De fato, alguns segmentos sofreram muito nessa crise, né? Segmentos de cultura, de lazer, de entretenimento, foram os primeiros a fechar e vão ser os últimos a reabrir, né? Então, certamente esses foram os segmentos que mais sofreram e que a gente não sabe exatamente quais vão ser qual vai ser o legado que isso vai deixar, né? Alguns outros sofreram um pouco, sofreram também, mas acabaram se reinventando, como o senhor falou, a questão de alimentação com o delivery, o varejo como um todo, com o delivery também. E, pelo contrário, alguns segmentos acabaram se beneficiando desse novo normal, né? Quer dizer, a questão das pessoas ficarem mais em casa fez com que alguns segmentos fossem mais aquecidos. Por exemplo, toda a parte de móveis, de roupas, de cama, mesa e banho, tudo que faça com que as pessoas estejam mais confortáveis em casa, né, no que diz respeito
por exemplo, a questão do home office, né? Então as pessoas tiveram que se reaparelhar, né? Tiveram que comprar uma mesa nova, uma cadeira nova, um computador novo, para dar mais qualidade nesse novo normal, né? E ao mesmo tempo também a questão de cama, de sofás, de um edredom mais quente, mais confortável, um pijama, um chinelo mais confortável, roupas para as pessoas ficarem mais em casa. Alguns segmentos acabaram sendo beneficiados. E também o segmento imobiliário, né? Aqui na Serra a gente acabou vendo muito isso, aqui em Teresópolis, em Petrópolis, né? Nesse momento agora não existe mais casa para ser alugada em Teresópolis, nem em Petrópolis, nem nos distritos. De fato, as pessoas que moram no Rio, que tinham condições financeiras para isso, procuraram abrigo na Serra, procuraram ficar mais em contato com a natureza, sem estarem tão restritas na questão de espaço físico, né, de contato com o sol, de contato com o verde, que é muito importante para a saúde mental de todo mundo nesse momento, né? Então esse foi um outro segmento que foi bastante aquecido, né? Mas a gente espera que aos pouquinhos a retomada aconteça, né? Porque de fato foi muito importante que nesse momento agora houvesse todo um apoio do governo também nesse sentido de estar provendo o auxílio emergencial. Isso fez com que muitas pessoas conseguissem sobreviver nesse momento agora, mas a gente sabe que o estrago ainda não foi totalmente contabilizado e ele vai ser grande, né? Infelizmente ele vai ser grande. E nesse momento agora, no momento onde o mundo inteiro está reabrindo, onde Teresópolis está reabrindo, é importante que a gente se conscientize de que a pandemia ainda não acabou. A pandemia está aí, está rolando ainda. E a gente tem que, para desempenhar as nossas funções, a gente tem que usar máscara. Eu não estou usando máscara nessa entrevista agora por uma questão de conforto e para que as pessoas entendam também o que eu estou falando. Mas eu estou numa área longe, externa, sem contato com ninguém. No nosso dia a dia aqui, todo mundo com máscara, mesmo dentro do escritório, no shopping como um todo. A gente está cumprindo rigorosamente todo o protocolo e a gente tem que continuar nesse ritmo para a gente se cuidar. E é isso, é um enorme prazer mais uma vez e vamos juntos agora em toda essa retomada. Obrigado, Marcelo, pela sua participação, tenho certeza que contribuiu muito. Bom, eu quero aqui encerrar o nosso programa Fatos em Foco, agradecendo você pela sua atenção, pelo tempo que você se dedicou conosco. Semana que vem voltamos com um novo programa que eu tenho certeza que, como sempre, vai te ajudar a pensar, vai informar você e, mais do que informar, quer formar uma opinião de verdade, uma opinião com responsabilidade. Até a próxima!